Então, amados, vamos lá, 14º parágrafo. Orações e práticas pelo bem das igrejas, tá? E hoje falaremos um pouco aí sobre associações, né? Se é válido para nós se associarmos com outras igrejas ou não, né? Por sermos uma igreja independente, independente que eu digo é autônoma, congregacional, nós decidimos nossos problemas. Então, como que fica essa questão de outras igrejas estarem associadas a nós? Quais são os limites e para que nós realmente nos associamos a outras igrejas, tá bom? Então, amados, vamos ler aqui o texto. O áudio tá ok? Tá ok, né? Diz o seguinte: posto que cada igreja e todos os seus membros devem orar continuamente pelo bem e prosperidade de todas as igrejas de Cristo. Em todos os lugares, todos devem, em todas as ocasiões, promover isso, exercendo as suas posições e chamados, no exercício de seus dons e graças. Deste modo, as igrejas, quando, pela providência de Deus, são estabelecidas próximas umas das outras, devem aproveitar a oportunidade e benefício disto, mantendo comunhão entre si para a sua paz, crescimento e amor e edificação mútua. Tá bom? Então, claro, o texto aqui que a nossa confissão incentiva igrejas que venham da mesma fé, que tenham a mesma visão, digamos, quanto a reino, como veremos, que não é proibido em si nós estabelecermos, né, associações, tá bom? Mas veremos com cuidado. Os dois últimos parágrafos tratarão sobre isso. Associações de igrejas, tá bom? Seu mandamento divino. Então, o mandamento divino para esse dever das igrejas locais, de manterem comunhão umas com as outras, tem por sua base essencial o amor e a unidade, tá? Que elas desfrutam nele mesmo. Cristo deseja que seu povo seja caracterizado justamente pelo amor e pela comunhão, né? A unidade. E aqui os textos que falam sobre isso. A principal exigência para essa unidade e comunhão é a oração de um pelo outro. Porque agora nós devemos pensar um pouco mais fora da nossa caixinha aqui. Lembra quando os irmãos viram de todas as suas obrigações como membros? E quando é falado que devemos orar por outros crentes, você pensa que isso é só pelos crentes que congregam junto com você? É por todos os crentes que estão espalhados por este mundo. E também crentes que estejam em outras igrejas e que estão próximos de nós. É a minha e a sua obrigação orarmos por eles. Então, amados, seus precedentes bíblicos são apoio ocasional de obreiros do evangelho de outras igrejas, ações conjuntas de beneficência para santos necessitados de outras igrejas e comunicação frequente com outras igrejas. Então, pode-se muito bem existir 3 igrejas unidas que sustente um pastor em alguma plantação de igreja. Ou não só um pastor, ou às vezes um membro. Onde é um santo reconhecido que venha a passar por alguma circunstância extraordinária e que a igreja, às vezes não tendo condições para isso, solicite recursos de outras igrejas irmãs, para que assim possam suprir as necessidades básicas daquele crente, tá? Então, o nosso pensamento cristão, ele deve se estender além da nossa vida aqui congregacional, tá? O nosso pensamento cristão deve ir além para outros crentes, tá bom? Pode passar, Isa? Tá. Ah, foi. Então, nós somos igrejas que são caracterizadas como igrejas que oram. Cada igreja deve orar continuamente pelo bem e prosperidade de todas as igrejas de Cristo. Tá? E temos exemplos bíblicos quanto a isso. Porque somos um em Cristo. Mesmo que tenhamos alguma diferença doutrinária. Por exemplo, os presbiterianos são nossos irmãos em Cristo? Sentam na mesa com o próprio Cristo? Você acha que você não deve orar por eles? E um arminiano?
É salvo? Pode ser salvo sim. Né? Vamos questionar aí a vida piedosa que outros cristãos de linha calvinista reconheceram como John Wesley, George Whitefield, que disse que John Wesley estaria tão perto de Deus no céu que talvez nem o veria lá. Nós temos que entender que não é a doutrina que salva, é Cristo quem salva. Nós condenamos, sim, tá, as doutrinas heréticas, mas nós sabemos que Cristo tem seus eleitos e pode salvá-los a qualquer momento. Tá bom? Então, inclusive arminianos. Você já orou por algum arminiano que você enxerga a vida piedosa, senso de pecado? John Wesley tinha senso de pecado? Tinha. Então, nós devemos pensar, amados, no reino um pouco mais. E uma coisa que essa ascensão calvinista que está ocorrendo no Brasil tem feito muito mal para algumas pessoas no que tange a ser sectário. E, inclusive, irmãos, caracterizar seitas. Por exemplo, falando com o Felipe, ele disse que as igrejas presbiterianas, né, pelo que parece, né, Felipe, se reuniram e estão encarando esse neopuritanismo aí como seita. Tá? Justamente por este sentimento e essa visão exclusivista e de que ninguém é mais salvo se não só for os calvinistas. Isso é um grande erro. Não é o calvinismo que salva, irmãos. Nem o arminianismo. É o evangelho. É a fé em Cristo Jesus. É isso que salva. Tá bom? Então, que venhamos a pensar seriamente sobre como estamos taxando as outras pessoas. E pensar que talvez você, que hoje está aqui, sempre foi salvo. Mas começou aonde? Lá numa igreja que tinha vários erros teológicos. Tá bom, irmãos? Então, quando pensamos em oração, nós devemos orar inclusive por esses irmãos que estão em igrejas que têm uma doutrina errada, mas que não deixam de ser salvos. Eu quero deixar isso muito bem claro para os irmãos. Tá? Porque o meio reformado tem se perdido, muitas igrejas têm se perdido por causa disso. Desse sentimento. Tá bom? E isso é característico de seita. Pensar que só em um sistema doutrinário existe salvação. Só em um local e determinada denominação que existe salvação. Aí caímos no erro, né, Flávio? Do que você viveu anos da sua vida. Então não podemos cair nisso, tá bom? Então orações, por quê? Porque somos todos um em Cristo. Aí vai chegar lá o dia, o grande dia da reunião dos santos no céu. Aí vai ter aquele irmãozinho do seu lado que você cravava que ele não era salvo. Só porque ele era arminiano, aí vai sentar do seu lado. E Cristo vai falar para você, ele é meu, assim como você é meu. E aí você vai ficar, qual a cara que você vai ficar? É Agostinho que diz que teremos grandes surpresas, né? No dia do juízo, né? As pessoas que menos imaginamos estará lá. E é realmente isso. Quem você menos imaginar tem uma fé em Cristo que talvez você não enxergue, tá? Mas que tem todas as características bíblicas, porém com uma doutrina errada. Eu não estou querendo dizer que o falso evangelho salva, eu quero deixar claro isso. Mas a pessoa pode muito bem receber a fé em Cristo numa leitura bíblica, como Luiz Saião numa música que falava sobre a obra de redenção, e isso levou ele para as Escrituras, tá bom? Então, cuidado com o seu critério aí super aguçado para falar quem vai para o inferno e quem não vai. Nós não somos juízes deste tipo, né? De falar, você vai para o inferno, você não vai. Nós pregamos o evangelho, irmãos, e oramos por todos os santos, tá? Pode falar. É interessante quando você vê a igreja de Corinto. Ao mesmo tempo era uma igreja que tinha todos os dons, mas também havia todo tipo de pecado ali. E se fosse nos nossos dias, nós íamos olharmos para a igreja de Corinto e falar, essa igreja não é de Cristo. Mas Paulo trata com a igreja de Cristo. Exatamente. Então, E a 7 de Apocalipse? Com várias heresias, uma inclusive com os nicolaítas, né? Imoralidade sexual, o espírito de Jezabel. Era tudo igreja de Cristo, irmãos. Tudo igreja de Cristo. Aí se fosse hoje, né? A gente olharia para essas igrejas e falaria, não é de Cristo.
Calma, jovem mancebo. Não é por aí. Tá? Devemos ter equilíbrio e saber que é Cristo quem salva. E não é doutrina. Não é placa de igreja. Não é o Lutero, não é o Calvino que salva. É Cristo que salva. Tá bom? E ele faz isso de que forma? Soberana. Soberana. Salvou Raabe. Né? Como foi falado pela manhã. Salvou a mulher Cirofenícia. Tantos outros. Que ninguém pensaria que existiria salvação. Um etíope. Lendo os escritos de Isaías. Foi salvo, irmão. E você querendo falar que fulano A ou B ou C não é salvo. Então tomemos cuidado com isso. E além disso, de não estabelecer esse juízo, você deve orar pelos crentes em Cristo, inclusive por esses, que são imperfeitos e estão às vezes até dentro de igrejas imperfeitas. É nossa obrigação orar e inclusive ajudar esses irmãos se assim for necessário. Aí encerraremos as mãos? Para um irmãozinho, só porque ele está lá na igreja lá, que nós... Não, essa aí é uma igreja cheia de heresia. Mas se ele tem uma vida piedosa, se ele tem buscado Cristo, e se ele tem realmente sentimentos de amor por Cristo e pelo Evangelho, aí a igreja, por ser calvinista e ele arminiano, não vamos ajudar esse irmão? É assim que devemos proceder? Isso é amar? Pelo contrário, se devemos amar até nossos inimigos, quem dirá esses, irmãos? Tá? Então, que venhamos a ter um senso mais equilibrado sobre tudo o que pensamos e como agimos. Tá bom? Quantas pessoas, depois que conheceu o calvinismo, começou a ser aí justiceiros da fé, né? Inclusive rompendo com a própria família. Então, cuidado, meu irmão. Às vezes esse seu parente, aí o irmãozinho arminiano, vai para o céu e você não. Você tem que avaliar essa questão, tá bom? Então, vamos continuar. Devemos buscar a prosperidade, o crescimento e a propagação da igreja de Cristo. E quando eu penso em igreja de Cristo, quantas formas será que ela tem? E como que Cristo pode ter uma igreja, por exemplo, entre os batistas gerais? Pode, lógico que pode. E nós pensamos que é só os calvinistas que são. E, olha, irmãos, é tão sério isso porque inconscientemente talvez você faça isso. Por que eu digo? Porque eu já agi assim. E Deus tem mudado muito o meu pensamento quanto a isso. Muito. Tá? E às vezes, amados, são pessoas piedosas que têm buscado e que são nossos irmãos. Pode falar. Quando se refere à igreja, a igreja não aceita. Não aceita. Estou falando igreja perfeita, né? Que ama Cristo, que preza pelo Evangelho, mas que talvez não tenha uma doutrina sobre soteriologia, talvez tão próxima, com erro, né? Que talvez enxergue. Lutero, a gente estava acabando de falar de Lutero. Lutero foi para o inferno, você acha? E quantas heresias ele acreditava? Um monte, né? O próprio Agostinho, né? Agostinho lia livros apócrifos no púlpito, no culto. Agostinho não foi para o céu? Quem crava aí que Agostinho não foi para o céu? Quem dá mais? As confissões dele mostram que Piedoso. Reconheceu o pecado de quando era criança, que roubou lá a pera, né? Ou maçã? goiaba, acho, né? Goiaba? Eu não lembro, uma fruta. Enfim. Mas ele relata, reconhecendo os seus pecados. Aí você vai falar que Agostinho não foi para o céu? Entendeu? John Wesley, por exemplo, tantos outros. Então, amados, devemos pensar nisso. A igreja, a propagação da igreja de Cristo. E quantas formas tem, irmãos? E, como eles são plantados pela providência de Deus, eles podem desfrutar da oportunidade e vantagem de manter a comunhão entre si. Mesmo que tenhamos desentendimentos entre os irmãos e irmãs de outras mentes, tá? Ainda devemos orar por eles e por sua igreja, por causa da unidade fundamental entre nós no Evangelho. Eu não estou falando que será possível comungarmos na mesma igreja. Não é isso que eu estou falando. Mas é tê-los como os irmãos em Cristo, como os presbiterianos que temos, orar por eles e também estar prontos a querer ajudá-los, se necessário. Por exemplo,
Se uma igreja presbiteriana vem e pede nosso auxílio para a plantação de uma igreja em algum bairro, aí fala, não, vocês são pedobatistas, a gente não quer saber de nenhuma igreja pedobatista aqui mais em Mogi. Vamos agir dessa forma? Será que é sensato? Será que é prudente? O que é mais importante? Que o reino, que Cristo seja pregado. Que as pessoas realmente venham ao conhecimento do Evangelho. E Paulo é claro quanto a isso, quando ele diz que alguns pregam por ganância, outros por inveja, enfim, o que seja. Mas o que importa para Paulo é que o nome de Cristo seja pregado. Então, amados, nós temos que ter um pouco de catolicidade no nosso ser. Nós precisamos olhar um pouco para essa igreja de Cristo universal e as suas diferentes formas, tá bom? Glorifique a Deus porque você tem uma igreja onde você pode ter uma soteriologia mais sadia, você pode ter uma doutrina mais sadia, mas não tenha isso como arrogância. Se você tiver alguma coisa para se vangloriar, pense, se vanglorie no Senhor. Porque estar aqui, conhecer o que você sabe hoje de Bíblia, não vem de você, vem de Deus. Foi Cristo que exerceu misericórdia com a sua vida e te deu um pouco mais só de conhecimento do que outro irmãozinho que talvez não tenha. Mas aquele irmãozinho talvez não é deixado de lado pelo próprio Cristo, é a ovelha dele. E quando você fala que não é, aí você está discutindo com quem? Com quem é Senhor sobre a vida dele. O próprio Cristo. Então tomem cuidado, irmãos. Tomem cuidado com a arrogância, a prepotência, que o conhecimento pode trazer para aqueles que são tolos. E Provérbios fala muito sobre isso. Entregar conhecimento para um tolo, o que ele faz? Né? O que ele transforma o conhecimento que é santo, que é puro, um tolo? Ele transforma em pedra de tropeço para muitas pessoas. Tá? Então tome cuidado com isso, irmãos. Mesmo que tenhamos, então, desentendimentos, devemos orar, devemos ter esta unidade fundamental entre nós no Evangelho. Tá bom? Olha lá. Um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros. Quem será que Cristo envolve aqui nesses outros? Era só ali os discípulos? Quem que engloba nesses outros? Todos que são dele. Todos que são da família da fé. Como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos. Se vocês se amarem uns aos outros. Tá? Essa semana eu recebi um convite da rede de associações de igrejas da CBB aqui da região. Né, para seguir a página lá do Instagram, fazer parte. E eu, como fui excluído, né, da parte deles lá, eu perguntei, achei estranho, né? Ué, mas me convidando. Né? Fecharam as portas para mim e fizeram tantas coisas agora me convidando. Aí eu fiz uma pergunta lá, sincera também. Tem espaço para as igrejas batistas reformadas nesta associação de vocês? E eles me responderam, se vocês sentam na mesa de Cristo, assim como nós, com certeza estão juntos conosco aqui. Né? Um tapa na minha cara. Né? Um tapa na minha cara. Né? E eu vou falar que todas essas igrejas da CBB aí não são igrejas de Cristo, são igrejas perfeitas. Né? Mas talvez Cristo esteja lá agindo pelo Evangelho e salvando pessoas. Tá? Efésios 6,18. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Isso aqui inclui aqueles que estão lá com a doutrina. Irmãos, eu penso em mim. Que cria em livre-arbítrio, que cria em tanta heresia. Falei aqui no almoço, né, que gostava daquelas profetadas no começo, né? E eu sempre estive nos planos de Cristo. E tudo foi um desenvolver, tudo foi um aperfeiçoamento, fez parte do processo de Cristo. Não é porque eu estou aqui hoje que a minha conversão ocorreu hoje. Né? Então, todo o início da caminhada deve ser levado em conta. Por mais que você tivesse tantas imperfeições. Mas Cristo foi te limpando. Cristo foi te aperfeiçoando. E repito, se você está aqui hoje, agradeça ao Senhor. Porque vem dele.
vem dele, não de você. Mas muitos transformam isso em motivo de vanglória. Estou numa igreja bíblica, numa igreja reformada. Encontrei uma igreja reformada. Conhece gente assim? É bom isso? É sábio? Então tomem cuidado, irmãos. 2 Coríntios 8, 1-4. Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam. Olha lá. Ajuda. Tá? E, até além do que podiam, por iniciativa própria, eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. Olha a atitude da igreja. Tá bom? Então, olhe para a Bíblia, irmãos. Olhe para os detalhes, para, como o Felipe falou, as imperfeições de Corinto. Estamos vendo os Colossos, o que eles estão passando, né? Quantos irmãozinhos lá estão lá, né, com aquela fé ainda sincrética, mas que talvez tenha realmente o fundamento em Cristo, recebeu a fé em Cristo, mas esteja passando por um aperfeiçoamento. Você acha que a circuncisão saiu assim de um dia para a noite, da vida de um judeu? Ou você acha que foi demorado isso, para até eles assimilarem e entenderem? Aí eu vou falar que o camarada não era salvo? Pode falar, Vitor. A história da mulher feminista é interessante, né? Porque ela começa a clamar e gritar por Jesus, e os discípulos vão mandando ela ficar quieta, né? Tentando meio que abafar ela, porque ela era feminista, né? Exato. E depois Jesus ainda falou para ela que a fé dela era grande. Pois é. E isso que ela nem caminhava com Cristo. E comparando com Pedro, né? Que Jesus repreendeu ele por ele ter a fé pequena. Exatamente. Ela com Cristo. Esses novos calvinistas têm agido justamente como os judeus naquela época. Muitos deles. Não, salvação é só para os judeus. Tá cheio aí, ó, de reformodinha, né? Que pensa que salvação só ocorre para calvinista. Né? E isso não existe. Nunca existiu. Tá bom? Então veja aí alguns textos aí que falam sobre essa cooperação em oração, em assistência financeira, recursos entre igrejas. Tá bom? Isso deve... O cuidado nosso é para que não caiamos o quê? Num sectarismo religioso. Não devemos pensar que somente nós somos verdadeiros cristãos. Devemos reconhecer outras igrejas de Cristo com as quais discordamos em questões secundárias e terciárias que se apegam à doutrina do verdadeiro evangelho. Por exemplo, tem um amigo do Gessé que eu conheci um dia, ele veio aqui, pediu uns livros para o Gessé, ele veio aqui. Um carequinha. Ele é arminiano. Roxo. Só que gosta de ler o material puritano. Não me pergunte como é que fecha na cabeça dele. Não sei. Mas ele demonstra que é um homem que tem fé em Cristo. Que tem vida piedosa, que tem senso de pecado. Aí eu vou falar que aquele irmãozinho não é salvo, irmão. E se pedir ajuda pra gente, eu vou recolher as mãos? Não é por aí, né, José? E quantos outros se enquadram nisso? Tá bom? Então tome cuidado com o sectarismo. Podemos diferir na ordem da igreja, veja. Mas se não diferirmos no evangelho, então somos irmãos e irmãs e devemos orar uns pelos outros. Tá? John Wesley pregava arrependimento de pecado? John Wesley falava sobre essa pecaminosidade no homem? John Wesley falava que era necessário estar em Cristo para ser salvo? Que era o único caminho para a salvação e expiação? Evangelho, irmão. Justificação somente em Cristo? Então é isso. É o evangelho que salva. Tá? Não devemos ser separatistas extremos. Nem devemos pensar apenas em nossa própria igreja. Mas em vez disso, devemos nos importar e orar por todas as verdadeiras igrejas de Cristo. E verdadeiras igrejas de Cristo não é só aquelas que têm a doutrina 100% correta. Até a nossa igreja, pense, contém erros, contém imperfeições e várias. Mas nós pregamos e zelamos pelo evangelho?
Sim. Então é isso que importa. E buscamos arrependimento e aperfeiçoamento em Cristo para esses erros. Tá? Para que assim Ele nos informe, nos ensine e cada vez mais cresçamos. Tá? Mas, em vez disso, devemos nos importar em orar por todas as verdadeiras igrejas de Cristo, para que elas possam prosperar a bênção de Deus e permanecer na doutrina pura da palavra, e ser uma luz em um mundo escuro. Então, em vez de mitigar aquela luz que talvez seja pequena, mas é uma luz no mundo, eu tenho que incentivar, orar para que Deus aperfeiçoe cada vez mais aquela igreja, para que ela brilhe cada vez mais, para que ela pregue cada vez mais o evangelho. E não pensar, nossa, miniano, tomara que feche aquela igreja. Peraí. Tá? Mas lembrando, estou falando de igrejas verdadeiras de Cristo, não estou falando de seitas. Não estou falando de sinagogas de Satanás, tá bom? Que você fique claro na sua mente aí. Que você consiga fazer separação do que é uma igreja imperfeita, do que é uma igreja sinagoga de Satanás. Que é anticristo, que não prega Cristo, que não prega o evangelho. Tá? E existem várias. Essas, que fechem realmente. Agora, aquelas que é um pontinho de luz na sociedade, essa eu tenho que orar para que brilhe cada vez mais. Né? Que cada vez mais seja aperfeiçoado em Cristo. E ajudar, se for necessário. Tá bom? Então, amados, continuando onde eu parei aqui, mas em vez disso, devemos nos importar, orar pelas verdadeiras igrejas de Cristo, para que elas possam prosperar com a bênção de Deus e permanecer na doutrina pura da palavra, e ser uma luz em um mundo escuro. Muitos são os exemplos nas cartas de Paulo a respeito do envio de saudações de uma igreja para outra. Tá? Temos Romanos 16, 1 Coríntios, aí tem vários textos. Ou orando uns pelos outros. Né? As igrejas, elas se comunicavam. Elas oravam umas pelas outras, enviavam recursos. Tá? Vocês viram em Colosso, Paulo provavelmente nem pisou lá. Enviou Epáfras. Mas mesmo assim ele escreve cartas a Colosso. Cartas de exortação, cartas para trazer aqueles irmãos para a doutrina pura. E no começo vocês viram que ele disse, a partir do momento que eles receberam a informação, passaram a orar de que forma? Continuamente. Tá bom? Ou apoiar financeiramente, como já foi dito aos irmãos. Tá? Isso é o que nós prezamos pela catolicidade batista, que todos nós devemos ter. Muitos arminianos possuem uma vida piedosa e não questionamos a salvação deles. Sim, seus pontos de vista sobre eleição estão errados, mas a maioria deles são cristãos sinceros, verdadeiramente amando o Senhor e querendo servi-lo. No entanto, eles têm um ponto cego em relação à soberania absoluta de Deus. E eu vou fazer o quê? Eu vou abrir o entendimento dele? Eu não tenho esse poder. Né? Talvez ele morra daquela forma, com aquele pensamento. Os amigos teológicos mais próximos dos batistas reformados são os presbiterianos. E outro grupo reformados, com os quais compartilhamos muitos ensinamentos comuns. Mas diferimos em questões secundárias, como o batismo, o governo da igreja, a teologia das alianças. Por exemplo, Marcos Granconato é dispensacionalista. Ele não é salvo? Por isso? Sendo que ele prega o evangelho? Né? Sendo que ele tem senso realmente, ele é piedoso, tem senso de pecado e tudo mais? Né? Agora, não vou chamá-lo de irmão? Não é meu irmão em Cristo? Então, temos diferenças, inclusive, entre os presbiterianos, entre os reformados. Mas estamos unidos nos ensinamentos centrais da Bíblia e do Evangelho de Cristo. Tanto que a nossa confissão de fé saiu da deles. Saiu da deles. Isso é uma verdade. Então, as doutrinas ortodoxas elementares do Evangelho e da vida cristã saiu da onde? Do documento de Westminster. Aí hoje eu vou virar porque eles são pedobatistas, a teologia da aliança é diferente, o governo da igreja é diferente. Enxergamos como errado? Sim. Mas não ao ponto de caracterizá-los como não nossos irmãos. Tá bom? Tanto que, quando eu estava viajando, fui lá para uma cidade, no Rio de Janeiro, Resende, não tinha igreja batista, fui congregar onde no dia do Senhor? Com os meus irmãos presbiterianos.
certamente se tivesse meus filhos pequenos, ia esconder eles debaixo da minha perna, né? Mas, estava lá quietinho lá, eu e minha esposa. Né? E cultuamos, cantamos, adoramos ao Senhor, ouvimos a palavra e fomos embora. Normal. Uma igreja de Cristo. Né? Ganhamos lá um negocinho de livro, um marca-livro lá. Tudo certo, irmão. São nossos irmãos. Tá? Mas estamos unidos nos ensinamentos, né, centrais da Bíblia, Evangelho de Cristo. Portanto, temos unidade de fé. Podemos não adorar na mesma congregação local, mas somos irmãos e irmãs do Senhor e pertencemos à Igreja Universal de Cristo. Temos diferenças secundárias e terciárias, o que significa que nossa consciência pode não nos permitir adorar juntos no dia do Senhor. Mas isto não significa que não reconheçamos uns aos outros como irmãos e irmãs da mesma família de Deus. Tanto que o pastor lá perguntou, vocês são da onde? Mogi das Cruzes, qual a igreja? Batista Reformada. Ah, Batista Reformada? Perguntou. Falei, sim. Ah, ok. Ou seja, certamente na cabeça, opa, né? Tem, ali é alguém, né, que tem algumas divergências doutrinais. Mas em momento nenhum ele falou, saia daqui, seu batista miserável. Né? Saia daqui, o seu imersionista. Né? Não, nos recebeu, né? Deixou a gente lá quietinho e tudo certo. Tá bom? Suas limitações providenciais. Parece haver ilustrações bíblicas de comunhões regionais de igrejas locais. Essas comunhões ilustram tanto o dever bíblico das igrejas locais de comunhão com as suas limitações providenciais necessárias. Observe, as igrejas da Galácia, as igrejas da Judéia e a comunicação entre as igrejas de Colosso e Laodiceia. Tá bom? Veremos isso no capítulo 4. Possivelmente, a ilustração mais clara dessa comunhão é a das 7 igrejas da Ásia, né? Em Apocalipse 1:4. Os anjos dessa igreja são provavelmente os seus mensageiros. Observe a cooperação e comunicação envolvida no envio conjunto desses mensageiros a João. A confissão, dessa forma, apoia a associações entre as igrejas, onde podem trabalhar juntas em prol do reino. Tá bom? O que o parágrafo da confissão está dizendo é que podemos trabalhar sim com essas igrejas de Cristo. Não está dizendo que iremos congregar na mesma igreja. Tá? Iremos passar juntos. Não. Está falando que podemos unir forças para propósitos do reino. É isso que a confissão está dizendo. Tá bom? E edificação e prudência nas associações, né? Deve ser colocado. A confissão diz que esses benefícios são a sua paz, crescimento em amor e edificação mútua. Por que paz? Se eu coloco essas diferenças secundárias, terciárias, como obstáculos, e falo, não vou ajudar vocês. Eu estou prezando pela paz e buscando a paz? Ou seja, eu estou dando um péssimo testemunho cristão. Crescimento em amor. Crescerei em amor se assim eu abraçar esses irmãos em Cristo? Com certeza. E edificação. Porque eu posso muito bem. Pense que não. Talvez você tenha que muito aprender em oração com um pentecostal. Tá bom? E que é salvo. Tá? Então hoje, talvez aí, os seus cavalos de batalha estão sendo todos destruídos. Tá? E os seus pés estão sendo colocados no chão. Na realidade de Cristo. Tá bom? Por que a comunhão é necessária para essas coisas? Porque o conhecimento e a comunicação são pré-requisitos para o amor e a edificação, enquanto a falta de conhecimento gera desconfiança e divisão. Quando comparamos 1 João aqui com 2 João e 3 João, vemos que a comunicação e o conhecimento são pré-requisitos. Porque essas cartas de João falam justamente sobre receber denominadas pessoas ou não. E que talvez não tendo conhecimento para poder discernir, nós possamos incorrer em erros também. Tá? Como veremos mais para frente. A associação de alguém para a comunhão da igreja deve ser precedida por testes. Tá? Deve existir um cuidado para tais associações, pois a falta de conhecimento pode gerar desconfiança, divisão e contenda. Aí não vai ter edificação, não vai ter amor, não vai ter nada.
A comunhão é um dever cristão que tem como alguns de seus subprodutos a comunicação e a compreensão mútuas. Portanto, ela é necessária para evitar tais contradições do amor cristão. Tá? Textos, coloquei aí. 1 João 4,1. Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus. Tá? Porque muitos falsos profetas vêm saído pelo mundo. Tá? Isso aqui serve para nossas associações, né, para nosso envolvimento, talvez, com outras igrejas? Sim. Não significa que essa catolicidade ela é uma negligência e uma permissividade para sair aí abraçando qualquer tipo, né, de camarada que fala que é cristão. Não significa isso também. Deve ser passado por um teste. Devemos, sim, nos informar sobre quem é a igreja, quem são aqueles irmãos, o que eles creem, e estabelecer um crivo saudável e equilibrado. Tá? Para dizer, não, são irmãos, olha só, aqui temos provas tal, A por A, mais B, mais C, de que são cristãos. Tá? 2 João, todo aquele que não permanece no ensino de Cristo, mas vai além dele, não tem Deus. Quem permanece no ensino tem o pai e também tem o filho. Se alguém chega a você e não trouxer esse ensino, não o recebam em casa, nem o saúdem. Então, tem limites para essas associações? Sim, bíblicos. Tá? Não nos associamos com qualquer tipo de pessoa que fala que é de Cristo. Sem antes, com prudência, conhecimento, teste, avaliar a questão. Tá? E isso é a igreja que deve avaliar. 3 João. Eles falaram à igreja a respeito deste seu amor. Você fará bem se os encaminhar em sua viagem de modo agradável a Deus. Pois foi por causa do nome que eles saíram, ou seja, Cristo, sem receber ajuda alguma dos gentios. É, pois, nosso dever receber com hospitalidade a irmãos como esses. A irmãos como esses. Para que nos tornemos cooperadores em favor da verdade. E o que João está se referindo aqui? Ao presbítero Gaio. Tá? Então, a essas igrejas a qual João escreve, provavelmente ele escreve a Éfeso, né, essa carta aqui, ele fala para recebermos esses irmãos de fé, né, pelo nome de Cristo. Tá bom? Mas o que foi dito anteriormente por João não deve ser descartado também. Porque falsos profetas existem. Né? Existe um evangelho falso sendo pregado. Tá? Esse evangelho coach, isso não é evangelho não, irmão. Isso aí é falso. Tá? Minha mãe me mandou um vídeo e eu fiquei horrorizado. Aquele Tiago Brunet, conhece? Já ouviram falar? Ele fala sobre a parábola dos talentos, que aquilo é dinheiro. E ele prega o capitalismo em cima daquela passagem. Falando que o pobre sempre vai servir ao mais rico. Olha que é dinheiro aquilo que ele está falando ali. Qual é o contexto da passagem? O que Cristo está ensinando? Isso é um falso evangelho. Isso está distorcendo a palavra de Cristo. Vou me associar com um camarada desse? Não. Aí eu passo. Né? Passa amanhã. Vai para garupa. Não vou. Agora, alguém que tem pregado Cristo. Alguém que tem falado do evangelho. Não vou me associar? Entendeu? Aí sim, aí estabelecemos esses testes, vemos prudentemente quem é o que prega, de onde vem e para onde vai, e aí sim nós podemos ajudar, tá bom? Receber com hospitalidade. Tem calvinista que não recebe irminiano em casa não, viu? Eu digo para os irmãos, tem ou não tem? Infelizmente tem. E aí chegamos no 15º parágrafo, né, que ainda está falando sobre essas associações. Antes de ler o texto aqui, ficou alguma dúvida? Tranquilo? Objeções? Acréscimos? Fala, Isaac. Quando a gente estava estudando sobre a questão da salvação das crianças, chegou até Spurgeon, né? A gente estava com as crianças todas se iam para o céu. Sim. E ele considera isso como erro, né? Sim. Vai falar que o Spurgeon foi para o inferno? Vai entrar nessa?
Eu não entraria. Né? Mas, enfim, tinha erros na teologia de Spurgeon? Tem erros na teologia do Nicodemos? Tem erros na teologia do Hernandes Dias Lopes? Claro que tem. Na minha? Tem também. Na sua? Também tem? Né? Então, irmãos. Mas só fé em Cristo. E o Evangelho? Você crê que o sangue dele te espia? Espia os seus pecados? Que é suficiente para a salvação? Que ele viveu, morreu, ressuscitou e ascendeu ao céu? Acabou. Então você é salvo, meu irmão. Se você crê isso com a sua vida, com o seu coração, você é salvo. Tá? Pode falar. Eu vejo que isso fala por mim mesmo. Uhum. E também pela igreja, né? Mas a gente tem entendido isso bem recentemente. Né? Exatamente. Porque faz pouco tempo que a gente meio que começou a entender melhor isso. Né? Devido aos estudos aqui que estamos tendo da confissão de fé. Ensinado mesmo. Esse equilíbrio, né? Equilíbrio, exatamente. Isso é maturidade. Sim. Isso é maturidade cristã. Tem trabalhado, tem aperfeiçoado a igreja. Né? Com certeza. Glória a Deus. Amém, Vitor. Tranquilo então, até aqui? Ana. Fala, Ana. Herege, então, é quando tira Cristo do lugar e coloca outra coisa, ou distorce o evangelho. Principalmente. Mas é diferente do que, tô pegando, por exemplo, a igreja da minha mãe, né? Tipo assim, tem muitas práticas não corretas, assim, mas se eles pregarem o evangelho, então, ok. Você tem que saber identificar o que é essencial. Por exemplo, trindade. Justificação somente pela fé. Evangelho de Cristo, justificação, né, que vai envolver essa questão de coisas secundárias e terciárias. Entendeu? Se o evangelho, o cerne do cristianismo, está ali firmado, ok, então não tem por que falarmos que não é nossos irmãos. Tá? Porque assim, a minha dúvida é qual? É porque assim, normalmente se vai se torcer uma coisa, sempre vai afetar, de certa forma, o evangelho. Sim. Então, assim, essa é a minha dúvida, entendeu? Que nem Deus é amor. Deus é amor. Francamente. Entendeu? Eu tenho dificuldade de falar que é uma igreja cristã, porque eu vim de lá, eu vi Sim. o problema que tem lá. É Sim. algo muito defeituoso, tipo assim, é mais defeituoso do que tudo. Sim. Então, assim, eu não sei se eu entendi muito bem, assim, pra diferenciar, tipo... Tá, a irmã precisa saber os pilares principais do evangelho, né? E certamente outras doutrinas vai de alguma forma ou outra, como vimos no pedobatismo, dar uma afetada, né? Mas nós também entendemos que eles mantêm essa bandeira levantada muito por tradicionalismo, né? Então acaba se tornando um erro, tá? Tanto que muitos presbiterianos falam que a nossa teologia bíblica, eu até mandei lá de Warfield uma vez no grupo, que a nossa teologia bíblica pactual é a mais coerente. Ou seja, um presbiteriano assumir isso, automaticamente ele está assumindo que a forma deles está um pouco ali, né? Aquém. Mas é um fator que afeta, como falamos, mas que vai caracterizar ele como um falso cristão? Não. Entende? Então devemos analisar a partir do ponto do Evangelho as doutrinas substanciais. Trindade, Cristo como homem e Deus, né? Por exemplo, Ário, tinha como caracterizar Ário como um cristão, né? Ário atacava justamente a divindade de Cristo, quem ele era. Então isso é elementar no cristianismo, tá bom? Que nem outras seitas aí, como Testemunha de Jeová, atacam Cristo, tá? Outras que falam que Cristo era um anjo, como tem várias, isso ataca o cerne do evangelho. Aí não é cristianismo, entende? Então assim, tem que ser analisado com cuidado. Pegar os elementos básicos da fé cristã, os elementares. Se é atacado isso, que caracteriza o evangelho, aí não. Tá? Aí é um falso evangelho. Tá bom? Agora, soteriologia. Né? A soteriologia de John Wesley. Quanto à eleição, ele não cria na eleição. Né? Não cria nessa soberania de Deus como nós cremos. Caracteriza, fere o evangelho? O que você acha? Né? De certa forma, sim. Sim. Normalmente é a minha dificuldade para cravar assim. E é difícil. É difícil. É difícil mesmo, tá? Por isso deve ser feito com muito cuidado, tá? E não sempre ter esse espírito aí de justiceiro da fé, tá?
Tem que conhecer. Você não ouviu nenhuma pregação da igreja já falar. Exatamente. É que tem algumas igrejas que fica já escancarado, né? Qual é a forma de pregação e o que eles creem. Agora tem umas, como a irmã está falando, que às vezes está ali, né? Tem muito erro, né? Que aí você fica, ué, mas isso aqui está ferindo, mas ao mesmo tempo, né? Tem. Aí vai existir essa dificuldade mesmo. Tá bom? Mas acredito que para uma associação de uma igreja, como está sendo proposto, consultando os irmãos e nós analisamos juntos e pontuando todas as coisas, acho que vamos realmente chegar num denominador comum e vamos, opa, isso aqui não, isso aqui sim. Tá? A minha pergunta foi por questão, tipo assim, pessoal mesmo, com a minha mãe, né? Ah, sim. Ela pegou e falou assim, tal. Ela falou assim, o que você acha de uma igreja? Você acha que é bíblico ou não? Eu devo julgar, né? Uhum. Eu fui perguntando umas coisas pra ela, algumas eram favoráveis, outras nem tanto. Aí, tipo assim, eu fiquei na dúvida, mas Sim. eu não sei julgar isso. É. Tipo assim, porque prega a palavra. Não, tipo, não fica inventando, não fica Sim. contando as coisas, contando história. Assim, realmente lê a palavra segundo ela, né? Daí é muito o que ela falou também. Eu fui pelo que ela falou. Uhum. Então eu falei, ó, acho que é, né? Sim. Foi imperfeita, mas acredito que é. Exato. Por exemplo, é tão difícil isso. A última igreja de onde eu vim, eu estava falando com o Vitor ontem. É uma igreja que até tem, né, as doutrinas ali elementares do evangelho correta, porém é uma igreja que eu não vejo arrependimento, é uma igreja que eu não vejo comunhão, né, não tem disciplina, certo? E pelo contrário, tem muita contenda, é uma igreja que você não enxerga realmente a piedade cristã. Eu passei anos lá, né? Meu cunhado, minha esposa, ainda mais. Então não é por também só ter as doutrinas elementares corretas e professarem que isso vai caracterizar eles como igreja verdadeira. Tá? Então é muito tênue essa linha. É muito tênue. Tá? E devemos ter prudência e equilíbrio para poder caracterizar. A junção, né, da palavra com a vida prática da igreja. Vida prática, né? Que é justamente isso. Tem igrejas também que têm a doutrina correta, né? Às vezes até igrejas reformadas, só que não tem prática cristã Nenhuma, não tem arrependimento. Uma igreja, às vezes, orgulhosa por ter a doutrina correta e que só leva assim, só rola a bola. Né? Exatamente. E fica nessa de, doutrina correta, mas não tem prática. Você olha, Exatamente. assim, a vida da igreja não... É doutrina morta. exatamente, doutrina correta. Doutrina morta. Então tem Tá? os dois lados, né? Tem dos dois lados. Pode falar. Mas aí, isso daí é característica, porque, que nem foi dito, a igreja de Corinto e tanto as que aparecem lá em Apocalipse também não tinham uma prática. Mas Paulo destaca a vida piedosa deles. Arrependimento. Entende? Ele fala dos erros, mas ele fala também sobre as virtudes. E ele enxergava arrependimento naquelas pessoas. Vida piedosa. Aquilo ali era um período que elas... Era um período, era exatamente. Não era algo assim constante. Exatamente. Era um certo período que Paulo teve que exortar bem eles. Tanto que na segunda carta ele fala sobre a tristeza que foi gerada neles, e não foi uma tristeza segundo o mundo. Foi uma tristeza segundo Deus, que é para arrependimento. E quem tem arrependimento? Só salvo. Só salvo. Então, ou seja, era um período em que a igreja estava sendo tratada, afundada em muitos pecados, mas precisava de exortações e conselhos bíblicos para ser resgatada. Tá? Exatamente. Exatamente. Cristo fez exortações muito Sérias. para elas e para a igreja de Cristo. Estou a ponto de vomitá-los da minha boca. Imagina o bicho de Cristo. Né? A gente pode olhar então, pastor, como por exemplo, uma prática do batismo como se fosse uma igreja antigamente alguns que criam uma circuncisão, que a circuncisão não saiu tão facilmente de curso, mas ela teve um tempo para sair. Mesmo assim era uma igreja imperfeita, mas uma igreja salva. Sim. Alegoricamente, sim. Né? E fazendo um paralelo com aquela transição. É exatamente isso. E muitos podem, né? Você não se surpreenda. Como já acontece, muitos presbiterianos saírem da denominação e virem para a Batista. Inclusive pastores. Né? Para serem pastores batistas. Justamente porque, ao longo do tempo estudando, Deus... Né? E nós temos que entender isso, que é Deus quem abre o entendimento.
Você acha que todos os crentes em todo mundo vai ser calvinista? A soteriologia vai ser calvinista? Não vai. Porque isso depende de Deus. Eu lembro como se fosse hoje, quando eu tive meu entendimento aberto por Deus, à luz da palavra, minha esposa ainda não. E quando eu mostrei, olha aqui, ó, tá aqui, ó, Romanos 9, não sei o quê. Ai, não. Até o dia, né, que Deus foi lá e abriu o entendimento dela. Não fui eu. Não foi os meus ensinos. Ou seja, não adianta, não é por força. Agora, significa que isso vai se repetir com todas as pessoas? Pode ser que tem pessoas que sejam salvas e permaneçam cegas para muitas doutrinas. Infelizmente. Ou felizmente, não sei. Os propósitos de Deus são bons, justos. Então é bom. Né? Então é feliz. Se até Nimrod foi sustentado por Deus, né? Quem dirá esses irmãozinhos aí, imperfeitos. Tá? 15º parágrafo. Em caso de dificuldades ou divergências, seja em um ponto doutrinário ou administração, se as igrejas em geral são afetadas, ou qualquer uma igreja em sua paz, união, edificação, ou algum membro ou membros de qualquer igreja estão injuriados, em epor qualquer procedimento de censuras em não conformidade com a verdade e ordem, tá? É de acordo com a mente de Cristo que muitas igrejas que mantêm comunhão entre si, por meio de seus representantes, reúnam-se para considerar e deem seu parecer em ou sobre a questão de diferença, a ser comunicado a todas as igrejas envolvidas. No entanto, esses representantes reunidos não são investidos de qualquer poder eclesiástico, propriamente dito, ou de qualquer jurisdição sobre as igrejas que as constituem, para exercer qualquer censuras sobre as igrejas ou pessoas ou impor a sua determinação sobre as igrejas ou oficiais. Resumindo, se tiver algum problema na igreja, seja disciplinar, seja doutrinário, seja o que for, e nós, como corpo, não conseguimos resolver e chegar no bom senso, podemos então chamar dessas igrejas irmãs, agora vai precisar da mesma doutrina, tá? Agora vai precisar ter comunhão mais íntima, digamos. Eles podem ser chamados para cá e serem conselheiros. O pastor Silas, ele tem poder para disciplinar o Israel? Que é membro aqui? Tem, irmãos? Não. Não tem. Quem tem poder sobre a alma, né, de todos nós congregantes em IBR Mogi das Cruzes é a própria igreja. Nós aqui que temos a autoridade, né, concedida por Cristo. O pastor Silas, ele pode ser chamado, por exemplo, em alguma desavença na igreja, como conselheiro? Pode. Mas ele tem autoridade para aplicar alguma coisa aqui na igreja? Não. Tem que ser a própria igreja. Tá? Isso por quê? Por causa do nosso sistema de governo. Eu também não posso chegar lá na igreja dele e não posso disciplinar ninguém. Porque eu não tenho responsabilidade sobre aquelas almas. Não me foi conferida a supervisão sobre aquelas ovelhas de Cristo. Mas eu posso ser chamado lá para aconselhar em alguma coisa em que eles não estão conseguindo? Posso. Eu vou falar, meu parecer é esse. Agora está com vocês. Tá? Então é isso que está falando aqui o 15º parágrafo. Que podemos e devemos chamar conselheiros de outras igrejas para resolver possíveis problemas que não conseguimos. Tá bom? Então, ajuda de outras igrejas. Lá, quando há, no caso, dificuldades ou diferenças que uma igreja não pode resolver sozinha ou entre várias igrejas, seja em termos de doutrina, administração, elas podem chamar a ajuda de outras igrejas. Isso deve ser feito em igrejas que mantêm a comunhão juntas. Olha lá. Então, vocês perceberam a diferença do 14º para o 15º? Que tipo de associação que está falando o 14º e agora o 15º? Tá? Então, existe comunhão e comunhão, né? Existe aquelas que é de uma certa forma católica, né? Catolicidade universal, e existe aquelas que são mais estreitas. O 15º é sobre a comunhão mais estreita, tá? Por quê? Porque vai envolver doutrina. Já pensou o John Wesley aqui falando sobre soteriologia aqui com nós, tudo calvinista? Como é que ia ficar, né? Não ia fechar nunca essa conta, né? Pelo contrário, sai daqui, isso é herege, né? Isso aí já é heresia, não sei o quê. Enfim. O que provavelmente significa outras igrejas batistas reformadas, tá?
para os batistas reformados. Então é de batista reformado para batista reformado. Eles devem ter mensageiros ou representantes presentes para considerar e dar conselhos. Então é basicamente sobre isso que está falando aqui. E nós estamos hoje numa convenção que aprovamos na última Assembleia, né, que são de igrejas que professam a mesma fé que a nossa. Pelo menos na teoria. Pelo menos lá, né, assinaram lá o termo de que são 100% confessionais. Tá bom? Então, se acontecer algum impasse aí e precisar de ajuda, nós temos a quem recorrer. Tá bom? Podemos pedir ajuda. Vou passar, depois os irmãos leem, tá? Então, igrejas podem aconselhar, tá? Mas é de forma, olha o que está aqui, consultiva, tá? Os governadores podem pedir conselhos uns aos outros, mas são legalmente responsáveis apenas perante o rei. O que significa? Por exemplo, o Tarcísio, que é governador de São Paulo, ele pode ir lá em Minas Gerais e tomar as decisões no lugar do Zema? É a mesma coisa. Porque o responsável por aquela região é o Zema, tá? Que é o governador de lá. Assim é no nosso método congregacional. Tá bom? Então podemos aí, né, resolver problemas, e muitos problemas. Tá bom? E isso pode acontecer, irmãos. Mas nunca se esqueça que a igreja local é autônoma. A igreja é independente. Isso vocês estão vendo tanto na história quanto nos parágrafos que já estudamos aqui juntos. Tá? E encerro aqui com as palavras, né, de A.H. Strong. Ele diz: uma vez que cada igreja local está diretamente sujeita a Cristo, não há jurisdição de uma igreja sobre outra, mas todas estão em pé de igualdade, e todas são independentes de interferência ou controle pelo poder civil. Tá? Nem o Estado tem poder de vir aqui de decidir o que nós decidimos juntos. Tá bom? Nós somos autônomos. Então é isso aí que diz, e eu encerro, graças a Deus, o capítulo 26, né, durou 3 meses e pouco, só esse capítulo, mas os fundamentos sobre a eclesiologia batista foram dados. Tá? E ainda continuam lá no estudo da história dos batistas, onde estamos tendo exemplos práticos de como ser congregacional, né, de como decidir os nossos assuntos aqui juntos. Tá bom?